Sempre teve presente na minha vida, não necessariamente as artes plásticas, mas dança, teatro e nas brincadeiras de criança também. Sempre brincadeiras muito sensoriais, nada de videogame, computador, muita pintura, barbante, colagem, brincadeiras mais criativas mesmo. E aí depois, com o passar do tempo, eu sempre fui muito estimulada pelos meus pais a dançar, fiz teatro, fiz uma série de atividades na infância que eram relativas ao mundo da arte de um modo geral. Bom, eu não fiz creche, minha mãe me matriculou na Escolinha de Arte do Brasil, que era um lugar bastante amplo, que tinha pessoas de todos os tipos, gêneros, pessoas com deficiências, algumas deficiências físicas, mentais, todo mundo misturado. E isso era um ambiente muito próspero, assim, né? Depois também fui para o Museu de Arte Naif ainda criança, fazer aula de pintura e mosaico. Era uma professora cubana, acho que era Helena o nome dela. E então, assim, também tem uma realidade sempre muito aproximada da arte, assim, já desde pequeno. Eu sempre desenhei desde criancinha, tenho guardado alguns registros daquela época. Essa pergunta, quando fazem, é sempre complicada, né? Porque eu, pessoalmente, eu passei por uma busca longa, assim, né? Mas eu acho, hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu sempre soube. Eu sempre quis a arte e acho que ela sempre me acolheu também, né? Desde criança. Eu acho que as nossas brincadeiras, quando criança, falam muito sobre quem a gente vai ser quando adulto, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui deixando isso um pouco de lado. Acho que a gente sofre muita influência externa, né, do que seus pais querem, nas expectativas, né, da sociedade, dentro de casa. E isso vai se perdendo, né? Então foi uma reconexão, né? Foi um momento de quando eu consegui perceber e de parar de mentir para mim mesma, né? De todos os caminhos que eu fiz e falar, não é isso, é a arte. Demorou um pouco e foi um processo que ainda acontece, né? Eu ainda descubro coisas que eu gosto de fazer dentro do campo da arte, outras aptidões. Então, é muito difícil virar e dizer assim, o marco, esse foi o marco, né? Aqui eu soube, eu tenho aptidão para isso, eu sou boa nisso, eu quero fazer isso. Foi um processo muito longo e fluido que continua acontecendo. Eu acho que você usou a palavra correta, aptidão. Porque quando as pessoas falam de talento ao invés de aptidão, acho que cria-se um problema. Porque a arte, antes de ser aptidão ou talento ou alguma predestinação a isso, é disciplina, né? Exercer a profissão de artista exige disciplina, exige seriedade. E eu acredito que hoje em dia existe muito uma fama do artista como alguém que é um super gênio, que acordou belo dia, foi lá e fez algo, ou um cara que tem... A palavra talento vem carregada disso, de certa forma, né? Quando, na verdade, é um trabalho diário, como qualquer outro campo profissional, né? Você, provavelmente, dentro do jornalismo, vai ficando melhor à medida em que você vai fazendo. E na arte não teria por que ser diferente, né? E aí, entrando na questão um pouco da formação, né? De uma certa aptidão, na verdade, foi durante uma crise existencial. Eu sou publicitário de formação, me formei na FRJ, e durante a faculdade eu me sentia muito mal com aquilo, e aí foi quando eu fui parar no Parque Lage como aluno, naquele momento, e entrei em contato com alguns livros e professores muito interessantes, e aquilo me estimulou de uma forma que aconteceu um pouco esse processo da Daphne, né, de, vou parar de me enganar, porque quando eu fui para lá, eu fui fazer um curso, né, para direção de arte, tentando encaixar um pouco a direção de arte dentro da publicidade, quando na verdade não tinha essa coisa por trás, né? Era muito mais uma questão de descobrir a possibilidade da existência na arte, de viver de arte, né? E acho que isso foi muito importante. Aí depois você aprofunda isso, né? À medida que você vai estudando, depois fiz mestrado, etc. E assim, a gente dá aula também, né? E dar aula te exige muito você estar sempre estudando e se renovando, né? E entrando nos processos de cabeça, observando de fora também, tudo isso é importante. Então você vai compreendendo melhor esse passo a passo, né, da criação, né?
Assim, você consegue separar a criação de algo que seja divino e ponto, né? Como eu comentei, eu tive uma trajetória longa em que eu me auto-pesquisei muito e as coisas que eu gosto. Então, a minha formação é em design de moda, eu passei também pela arquitetura. Eu sou pós-graduada em design de imobiliário, eu tenho uma especialização em design de interior. Então, eu sempre soube que era meio por ali. Com as questões estéticas, do material, do tátil. Então, toda a bagagem que eu trouxe até então me ajuda a fazer as coisas que eu faço hoje em dia, né? O conhecimento têxtil, as coisas que eu aprendi de fazer de maquete na faculdade de arquitetura. Esse diálogo com a arquitetura vem muito presente no nosso trabalho. Acho que trago uma noção muito boa daí, né? Do design, da arquitetura em si e tal. Mas eu sei que hoje eu vejo, olho para trás e eu estava nessa busca, não sabia o que era, mas eu sabia que no momento em que eu soubesse, eu ia saber. E foi isso, foi bem assim, tipo, agora eu me sinto em paz, em calma, sabe? Em casa, finalmente. A minha formação, ela foi uma formação muito prática, né? Assim, eu tenho ali, como eu falei para você, né, mestrado, fiz graduação, mas assim, eu me considero que o momento de transição para se tornar artista foi quando eu fui assistente de ateliê do meu mestre já falecido, Orlando Molica, que era professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E trabalhar com ele naquele dia a dia de ateliê foi muito intenso para mim, sabe? Você tá ali do lado de um artista experiente e compreender como funciona essa dinâmica, até para você ter uma noção de que existe mercado, como funciona essa dinâmica, tudo isso foi muito importante, né? Mas eu diria que a minha formação principal foi com ele também, mas não dentro do ateliê. Foi quando ele me convidou para dar aula junto com ele no Parque Lage. Isso durou 2 anos até ele falecer, foi até 2014, meados de 2014. E aquilo ali foi muito intenso, porque quando você acompanha um aluno, quando você acompanha o processo de um artista, você tem que se colocar no lugar dele para pensar com ele, né? Você não vai pensar por ele, mas você vai pensar com ele para dar uma certa orientação no trabalho dele. Então, assim, ali foi um momento muito chocante, porque eu me entendi ainda como aluno e como também professor ao mesmo tempo, né? E eu acho que essa formação da praxis em si foi muito importante, né? O mestrado na UERJ foi muito relevante também, acho que você entra em contato com artistas experientes, outros, né? Mas tem um foco mais na escrita do que na prática em si. Né? Mas é interessante para você entender os conceitos do que você vem fazendo, né? Conceituar melhor seu trabalho, aprender a dialogar também com outras áreas do conhecimento, porque a arte não é só pintura, não é só tinta na tela, né? Tem muito ali de filosofia, antropologia, sociologia, tem tudo isso dentro de um trabalho de arte, né? Então acho que você poder se aprofundar nisso, como foi o caso do mestrado na UERJ, foi fundamental. Assim. A gente se conheceu no IED em 2015. A gente estava fazendo esse curso de design de imobiliário e Bernardo não finalizou, mas a gente levou de lá do IED essa parceria que surgiu da vontade de casar o design com a arte. Eu viria com a parte do design e ele da arte, mas acabou que tudo se misturou e a gente faz basicamente hoje É interessante, porque a arte, não né? foi combinado, mas eu tô com essa camisa aqui que foi o nosso primeiro projeto juntos. Quando ela fala de unir design e arte, ela é formada em moda, eu já tinha a minha prática como artista, e a gente queria fazer uma marca que não fosse uma marca de camisa, mas uma marca que a gente pudesse pegar produtos e colocar um pouco essa cara mais artística. Essa foi a pegada inicial da coisa. Mas muito rapidamente a gente viu que não era isso. E a gente foi em 2016, né, na virada do ano, aí sim que a gente começa a empreitada como muralista, né, essa coisa de relacionar a pintura com a arquitetura. Mas começou com uma experiência frustrada, a gente investiu nessas camisas, vendeu um pouquinho só, sobrou um montão. Mas acho que é interessante isso, porque às vezes quando conta-se uma história, né, vem sempre como se fosse sempre colhendo louros, né, aquela história gloriosa. Mas acho que os baixos é que, quando você, como diz, né, aquele negócio, você bate no fundo do poço e sobe de novo, né? Então, algumas frustrações até a gente entender o que de fato a gente queria fazer
dentro do Estúdio Traveleiro. Sim, muito aprendizado. Essa vontade de começar a fazer murais veio depois de uma viagem que a gente fez para a Colômbia, em que a gente viu como a arte de rua é forte lá, como é diferente da nossa, como é potente, como é valorizada. Não só a arte de rua, a cultura deles, de um modo geral, é muito forte, é muito valorizada, a cultura nacional. E a gente voltou com muita vontade de espalhar um pouco disso também, né? A gente costuma dizer que a beleza é algo revolucionário e a gente gosta de trazer um pouco de cor, um pouco do nosso trabalho, um pouco do imaginário para as pessoas que estão passando. A arte na rua, principalmente, tem essa potência de tirar um pouco ali daquela correria do seu cotidiano, dos seus problemas e você suspender o tempo um pouquinho, ter aquela troca e lembrar que existe beleza no mundo e beleza dentro de você e nas pessoas e tudo ao redor, assim. Eu acho que essa viagem para a Colômbia foi marcante, muito porque a gente começou a enxergar outras possibilidades de intervenção na rua. Porque a arte de rua, no mundo inteiro, em geral, é muito influenciada pelo grafite nova-iorquino da década de 60 e 70. E Bogotá foi o primeiro lugar que a gente, andando pela cidade, se deparou com pinturas em escalas absurdas, né? Prédios, muros, mas que não tinham essa herança tão forte, né? De uma demarcação territorial, como por exemplo é o lettering, né? Quando o cara vai lá assina, né? Na verdade, todos eles lá atrás em Nova York se chamavam writers, né? Então todo mundo era escritor de rua, de certa forma. Então não tem nem diferença entre o picho, o grafite. Eu acho que tudo vem da mesma origem, só são algumas rebuscadas diferentes. Mas lá na Colômbia a gente viu muita coisa da pintura de estúdio, a pintura de cavalete, né? Pintura que geralmente é praticada pelos pintores dentro dos seus ateliês, levada para a rua, em outra escala, e aquilo foi muito encantador para a gente. A gente voltou para o Rio, acho que uma semana depois a gente já estava pintando o primeiro mural, assim, foi muito impactante na gente. Enfim, foi um início de processo até... Sim, foi muito prazeroso, mas foi difícil, porque a gente nunca tinha trabalhado nessa escala, né? Então, assim, teve alguns projetos pra gente, sei lá, o nosso quarto projeto foi pintar um prédio da FRJ, que era uma fachada de 8 por 20 metros, né? Então a gente nunca tinha lidado com esse tipo de escala, a gente apanhou loucamente daquilo ali, a gente achou que ia terminar em 3 dias, terminou em 15, entendeu? Enfim, mas fez parte disso, né? E isso que ela falou também é muito importante, né? Quando ela fala de uma cultura nacional, é de uma cultura, de uma raiz nacional pré-colonização. Porque quando a gente chega na Colômbia e vê a arte de rua, a gente vê muita referência à cultura Wayuu, por exemplo, e a outras tribos que estão lá, né? Então acho que até esse é um momento em voga na América Latina, infelizmente, pelo que vem acontecendo recentemente, né? Bolívia, Chile, são exemplos em que a cultura local, de fato, vem sendo muito cerceada. E na Colômbia a gente via essa manifestação muito pulsante na arte de rua. A gente visitou, por exemplo, uma escola de arte aplicada, vulgo design, né? Lá na Colômbia, cara, quase todos os projetos tinham uma relação com esse fundo indígena, que aqui a gente vê tão soterrado, né? De certa forma. Então, o nosso trabalho também tem uma pegada de misturar culturas, né? O Estúdio Traveleiro. Então, tem essa ideia de ser viajante, de misturar culturas diferentes, de não sobrepor uma cultura a outra, que é o que eu acho mais importante. Porque, por exemplo, tudo que a gente estuda de cor, né? Ou quase tudo que a gente estuda de cor, no nosso caso, vem muito das observações da prática realizada pelo Paul Cézanne, que é um pintor francês. Né? Também temos outras referências fortes de pintores estrangeiros, a gente tem referências de pintores nacionais também, mas o pessoal que estudou cor a fundo, teoria da cor, no Brasil temos alguns caras relevantes, mas que geralmente os estudos deles partiram, por exemplo, do pessoal da Bauhaus, os estudos partiram da Europa e dos Estados Unidos, né? E essa antropofagia que a arte brasileira faz, de pegar de fora e transformar em algo nacional, né? Enfim, tem que ter o de fora para transformar em algo interno, né? Então, assim, a gente faz questão de trazer esse contraponto, né? Ao mesmo tempo. A gente não quer fazer uma arte europeizada, de certa forma. A gente tem influências europeias, a gente tem influências norte-americanas, os centros de arte no mundo são lá pelo capital mesmo, né? Mas a gente faz questão de colocar um pouco das outras culturas, né? Que, enfim, que a história vai colocando um pouquinho de lado, a história oficial, né?